isso é verdade mesmo. Alguns acreditam, né, que possivelmente já teve. Alguns supõem que é algo alegórico, mas eu também creio num reino literal, um período em que Cristo vai governar a terra durante 1000 anos, né? Esse período que é conhecido como reino milenar. E o que a gente pode começar a pesquisar, a estudar, principalmente, é nas parábolas de Jesus, além das profecias também do livro de Isaías, que também é um profeta que fala muito acerca do reino milenar, né? O reino de Cristo, o reino de Deus. Mas Jesus também vem nos evangelhos expondo o reino. E o que é interessante é que ele, Jesus, se você analisar os evangelhos, ele mesmo não pregava muito sobre salvação, porque ele é a salvação. Então ele enviava os seus discípulos à frente para falar da salvação, e Cristo vinha atrás anunciando o reino. É o que está em Mateus capítulo 4, que diz o texto: desde então começou a Jesus pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então essa era a mensagem de Cristo. Só te interrompendo um pouquinho aí, é interessante isso. Jesus não disse que o reino ia chegar, ele disse que o reino havia chegado. Então a gente já pode entender uma coisa: Jesus reina hoje, sim. Onde? Nos corações daqueles que o servem. Então esse reino já chegou. Mas Jesus reina sobre essa terra? Não. O próprio Jesus disse que quem reina sobre essa terra, o príncipe desse mundo, é o diabo. E nós podemos perceber, lá em Apocalipse 11, quando Jesus fala assim, quando João, relatando, vai dizer assim: o reino desse mundo passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Algo que passou a ser é algo que não era. Né? Então acho interessante. E retomando a questão das parábolas. É isso mesmo, passou a ser, né? Então quer dizer, é uma profecia escatológica, algo que ainda vai acontecer, literal. Mas para nós que servimos a Deus, nós, o povo do Senhor, já cremos num reino que habita em nós, né? A autoridade de Cristo que nos foi delegada. Mas a questão das parábolas é muito interessante para a gente poder conhecer o reino de Deus. Que Jesus ele sempre apresentava o reino através de parábolas. Ao ponto que um dia os discípulos, em Mateus capítulo 13, se aproximaram de Jesus e disse, perguntando, Senhor, por que eles falam por parábolas? E Jesus respondeu: porque eu não quero que eles entendam, mas a vós, ou seja, aos discípulos, a vós é dado conhecer os mistérios do reino. Então o próprio texto já diz que Jesus vem e explica o reino. Ou seja, eu vou compreender o reino de Deus, o reino milenar, o reino de Cristo, essa expressão está falando desse período de reinar. Então eu vou conhecer mais ainda através das parábolas, pela revelação do texto. Essa é uma questão interessante. Agora voltando lá nas profecias de Isaías, Interessante lá no capítulo 11 de Isaías, que ele vai dar algumas características do reino. É interessante, se nós formos analisar o reino de Deus lá em Isaías, nós vamos perceber uma coisa interessante lá. É um reino que tem poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. E segundo o livro de Isaías, Deus é o executivo, o legislativo e o judiciário desse reino. Então nós podemos ter certeza de que estamos tratando de um reino justo, como nunca houve nessa terra. Um reino realmente justo. Outra questão em relação ao reino. A Bíblia fala de animais que hoje não conseguem conviver, Por exemplo, um carnívoro com um animal que seria o alimento dele, e que a Bíblia fala que eles vão andar juntos. Ou seja, é um reino de paz completa, total e restrita entre os homens e a natureza, entre os homens e os animais, entre os próprios animais. Exatamente. E uma pergunta interessante a se fazer poderia ser, por exemplo, por que as pessoas não se interessam pelo reino? É justamente pela falta de conteúdo em nosso meio. Poucas pessoas que abordam
esse conteúdo, justamente pelo fato de que é algo complexo de se entender com um raciocínio lógico, mas sim pelo Espírito Santo, né? No nosso espírito será revelado. Então é muito interessante a gente procurar saber acerca do reino, buscar conhecer o reino de Deus, né? E, inclusive, o texto que diz assim, que pela força se apoderam dele, ou os que se esforçam entrarão nele, você pode... Inclusive tem uma tradução que fala até se faz violência ao reino do céu. Exatamente, e eu comentei acerca desse texto, inclusive, no nosso ministério em culto há pouco tempo, né? Se fazer violência não seria talvez a melhor tradução, mas como se explicar essa questão de fazer violência? É porque uma pessoa violenta, ela não olha as dificuldades. Por exemplo, uma pessoa violenta alguém que vai cometer um crime, por exemplo, ele não olha as dificuldades, que se ele olhasse, ele não cometeria o crime. Por exemplo, ele pode ser preso, pode receber um tiro, né? Tem diversos motivos ali que empregam perigo, mas ele não vai olhar a dificuldade por causa da recompensa que ele acredita que vai ter. Então, a pergunta mais inteligente a se fazer é: qual é a minha recompensa se eu entrar no reino? E isso vai fluir em mim um desejo maior de querer entrar no reino, ou seja, de me esforçar para reinar com Cristo. E é interessante, né, que essa nossa entrada no reino, a gente pensando já na entrada física, né, não é isso que nos torna cidadão do reino. Nós hoje somos cidadãos do reino, né? Segundo a Bíblia, como Jesus já reina nas nossas vidas, hoje nós somos cidadãos do reino. E só que nós estamos neste reino desse mundo, né? Jesus reina nas nossas vidas, somos do reino dos céus, ou seja, nós somos desse mundo, mas o príncipe desse mundo é nosso inimigo, ou seja, nós não somos só embaixadores ou cidadãos de um reino, de um outro reino que não é o desse mundo, mas nós somos ainda assim cidadãos de um reino que é inimigo do que está aqui. Por isso que a Bíblia diz que no mundo tereis aflição. Ou seja, quem vai ser cidadão do reino de Deus? Aqueles em quem Jesus reina hoje. E aí eu já quero introduzir uma outra questão. Essa questão é muito interessante, está lá em Apocalipse 20, que mostra claramente uma coisa, que no reino de Deus, no reino milenar, no reino de Jesus Cristo, nós teremos dois tipos de pessoas. Aqueles que já são cidadãos do reino, que terão corpo glorificado e habitarão ali na Nova Jerusalém, na Cidade Santa, e aqueles que vieram remanescentes, ou seja, aqueles que sobraram no mundo, depois da grande tribulação, depois da volta de Jesus, depois da batalha do Armagedon, aqueles que permaneceram no mundo, eles também estarão no mundo durante esses 1000 anos. E são dois tipos de pessoas, claramente. Uns que estarão reinando com Jesus, outros que serão súditos do reino. Uns que terão corpo glorificado, não morrerão mais, estarão vivendo na Nova Jerusalém, que Apocalipse 20 chama de acampamento dos santos. Outros povos que estarão espalhados pela terra e que ainda terão os nossos corpos normais, então morrerão. Mas ainda sim a Bíblia diz que se morrerem aos 100 anos, morrerão jovens. Então dois tipos de pessoas, que Isaías já falava dessas pessoas que estariam no reino, que adorariam Jesus, mas que adorariam de boca. Só que há uma questão importante. A Bíblia diz que no final dos 1000 anos Satanás será solto, e entre essas pessoas que estão no reino, mas que não são do reino, que não pertencem ao reino milenar, ele vai achar gente igual a areia do mar para segui-lo, e mesmo depois de 1000 anos de reino de justiça e paz, essas pessoas se levantarão contra Jesus, contra o rei e contra os cidadãos do reino.